Hoje nós vamos refletir sobre a linha das crianças. E naturalmente, muito do que vocês vão ouvir aqui será bem diferente do que normalmente as pessoas falam sobre essa linha. Mas não há muito o que fazer. É dessa forma que eu aprendi, é assim que a gente faz aqui no terreiro e é dessa forma que eu ensino também. Então vamos lá. Nós temos na Umbanda uma linha espiritual chamada linha das crianças. Mas muitas pessoas falam linha dos herês. Mas será que está certo? Não, não está certo. Herê é uma palavra iorubá que significa estátua. E os mais entendidos do assunto dizem que, quando o culto de Ibeji, que é representado de forma infantil, chegou ao Brasil, essa divindade era representada com uma estátua infantil. Então, quando as pessoas curiosas e leigas no candomblé viam essa estátua, eles perguntavam: o que é isso? E as pessoas respondiam: é um herê. Mas um herê que significa estátua, não significa criança. Acontece que nessa troca cultural de Umbanda e Candomblé, hoje é bastante comum que as pessoas chamem a linha das crianças de linha dos herês. Mas, na minha opinião, isso está errado. Herê é coisa de Candomblé. Linha das crianças é coisa de Umbanda. E aí a gente vem para uma segunda discussão. Afinal, são mesmo entidades crianças? Tem gente que vai dizer que não, que é um arquétipo infantil e não sei o que, tá. Não é dessa forma que a gente entende. São, sim, crianças. Mas antes da gente prosseguir, vamos fazer uma análise importante. O espírito não é homem, nem mulher, nem adulto, nem criança, nem velho, nem branco, preto, brasileiro, argentino, americano, russo. O espírito é simplesmente uma energia. A nossa essência é uma bolinha de luz criada por Deus, onde está a nossa consciência. Porém, o espírito pode se apresentar como forma masculina ou feminina, branco ou preto, brasileiro ou japonês, conforme tenha encarnado nessas condições todas. Acontece que quando o espírito desencarna ainda na infância, ele pode manter-se com aparência de criança ou ele pode retornar à aparência que ele tinha na sua última encarnação. Tudo vai depender do seu estado psíquico. Então, para a gente, quando a gente fala linha das crianças, nós estamos falando de espíritos que são, sim, crianças, têm formas infantis. Mas nunca podemos esquecer que o espírito é, em si mesmo, apenas uma energia. Quando a gente vai ter trabalho, a linha das crianças, vários médiuns videntes dizem: nossa, eu vi uma criança correndo aqui, eu vi um menininho ali, quando eu olhei não estava mais. Então a gente não tem a menor dúvida de que essa linha é composta, sim, por espíritos de aparência infantil, ok? Bom, e qual o propósito de trabalho dessa linha? Tem muita gente que acha meio inútil a linha das crianças, né? No sentido de falar, não serve para nada. Não, são espíritos, a gente nunca pode esquecer isso, mas que tem, na nossa visão, uma função muito bem definida, que é cuidar das crianças. Aqui no nosso terreiro não existe consulta de adulto, como acontece. Tem um mito que diz assim: não, você pergunta para a criança que ela responde tudo. Aí chega lá uma pessoa e fala: ah, conta para titia, o titio tem outra. Que é uma coisa ridícula, assim, me dá nojo quando eu vejo esse tipo de coisa. Primeiro, porque terreiro não é lugar para isso. E segundo, que essas pessoas são muito sem noção e esquecem que elas estão conversando com uma criança. Então a pessoa que faz isso, ela devia pensar: eu farei esse tipo de pergunta para minha filha, para minha neta? Se eu não faria, por que eu vou fazer para uma entidade? Então esse é um primeiro mito. A ideia de que as crianças falam tudo. Não. Como são almas que se mantiveram em aspecto infantil, naturalmente elas agem como crianças. Então elas podem ser agitadas, elas podem querer brincar, elas podem às vezes fazer uma bagunça. Por isso que é comum a presença de um preto velho ali conduzindo aquele trabalho, sempre de olho, né, nas manifestações, até porque também é comum que o médium perca a mão.
e deixa ali a sua criança interior tomar conta, então ele bota para fora tudo aquilo que ele reprimiu, né, durante o ano, aí começa a fazer as maluquices que a gente vê por aí, né, de tacar bolo na cara dos outros, de tomar o brinquedo do outro, de querer morder, que são as palhaçadas que infelizmente acontecem nos terreiros de Umbanda por aí, né? Então, tirando essa loucura, para que essas entidades existem? Por que elas se manifestam? Eu costumo dizer que a Umbanda é uma das poucas religiões que tem um trabalho voltado 100% para as crianças. Porque se você vai numa igreja evangélica, eles botam a criança lá nas salinhas para ficar brincando e aprendendo alguma coisinha enquanto os pais ficam na reunião, né? Assim também é nos centros espíritas, em várias outras religiões por aí. A Umbanda ela tem um trabalho específico voltado para as crianças da Terra. Então, a finalidade da linha das crianças é atender as crianças. Se você parar para observar no relato dos amigos imaginários, você vai ver que o amigo imaginário, né, do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, não é um velho, é uma outra criança. Quem nunca ouviu uma criança falar, tem meu amiguinho, ele está aqui comigo, ele está brincando. Essa é uma primeira responsabilidade dessa linha, auxiliar no processo reencarnatório. Uma criança identifica outra. Chega na sua festa de família e começa a imitar uma criança para você ver se as famílias, se a molecada não vai olhar para você e falar, ih, esse cara tá louco. Quando você está no terreiro, é diferente. As crianças olham, elas estão vendo um adulto, mas elas se identificam, elas se abrem, elas brincam, elas conversam. Então, é um trabalho muito interessante de observar. Então, a linha das crianças são espíritos em forma infantil que ajudam as crianças. Então, no momento em que a mãe engravidou, o retorno daquele espírito, o nascimento, o cuidado na primeira infância, todo esse processo ele é acompanhado por uma criança. Essa linha não está aqui para atender adulto, não está aqui para contar para a titia se o titio está aprontando. Essa linha existe para cuidar das nossas crianças. Então, as mães que estão me ouvindo agora, que de repente está ali, o menino não está dormindo, o menino está inquieto, o menino está doente, está preocupado, está aí, ó, a linha das crianças. Firma uma vela para elas, vibra, pede ajuda. E aí você vai ver que essas entidades vão vir e vão auxiliar, porque esse é o trabalho delas. Não é da consulta para marmanjo. Entendem a diferença? Então eu costumo dizer que a Umbanda é uma das poucas religiões que tem um trabalho que é feito por crianças para outras crianças, a fim de ajudar, trazer uma boa energia, dar um bom conselho, porque muitas vezes as crianças se abrem ali, conversam, recebem uma informação, porque uma coisa é ser criança aqui na Terra, outra coisa é ser criança no astral. Então, eles se mantêm em forma infantil, mas do lado de lá da vida, eles têm muito mais conhecimento, eles aprendem muitas outras coisas, né? São muito mais sábios do que as crianças daqui, por isso que retornam para ajudar. E eu particularmente acho essa relação muito bonita, né? Então, fica aqui mais uma reflexão do porquê da existência dessa linha, sua atuação e trabalho, mas de acordo com a Umbanda que a gente pratica. Um abraço, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilha, mostra essa reflexão para outras pessoas. Até a próxima.